Olá, gente, boa noite. Vamos aqui à nossa aula, quinta-feira, diagnóstico TEA na prática. Hoje, se você ficar nessa live até o final, nós vamos aprender sobre linguagem pragmática. Na verdade, transtorno da comunicação social ou transtorno aí da pragmática. Quando a criança parece TEA, mas não é. Então, é bem importante para quem trabalha com avaliação de crianças com suspeita de TEA. É bem importante porque eu vou falar de alguns diagnósticos diferenciais importantes: TEA, deficiência intelectual, o próprio transtorno da comunicação social, tá? E muita gente não conhece, muito profissional da área não conhece, tá? Então, o tema aqui da nossa live parece autismo, mas não é. Quando o critério B não fecha. Pra gente começar, eu vou preciso falar sobre TEA, né? Então, preciso falar sobre quais são os critérios pra gente fechar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Baseado em quê? Que a Roberta tá falando, gente? Não, baseado no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o manual que todo profissional da área da saúde deve utilizar. Aqui deve, né? É aqui que estão reunidos os critérios nosológicos, os critérios mais atuais de toda a comunidade científica para que a gente possa fazer a avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista e não só do transtorno do espectro autista, como, por exemplo, o transtorno da comunicação social está lá, juntinho. No primeiro capítulo ali tem os transtornos do neurodesenvolvimento, são alguns. TDAH também está ali, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, apesar de muita gente dizer que esse é um transtorno inventado, né? Enfim, o transtorno da criança mal educada, enfim, mas está ali, é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, está ali no mesmo capítulo, no mesmo módulo, vamos dizer assim, que o transtorno do espectro autista, que o transtorno da comunicação social. Então vamos lá. Para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, nós temos alguns critérios. Os dois mais importantes são o critério A, B, C, D e E, enfim. O A e o B são os dois que nós vamos nos concentrar aqui. O critério A é o critério que fala da comunicação social, por isso que ele é interrelacionado com o transtorno da comunicação social. Então, a criança precisa ter déficits persistentes na comunicação social. A comunicação social vai ter ali 3 itens, e esses 3 itens precisam estar com déficits persistentes. O critério B é o critério dos comportamentos repetitivos, interesses restritos, tá? É o critério mais comportamental, onde entram também as questões sensoriais da aula que eu dei aqui sobre as questões sensoriais no espectro, né? Depois da live com a Theo Bruna, eu fiz uma aula só sobre as questões sensoriais. Então, nós temos o critério A, com 3 itens lá na comunicação social, e os 3 precisam estar em déficit, para que a gente possa dizer que aquele critério A está em ok não, pontuou que não está bom, tá? E nós temos o critério B, que tem 4 itens, e desses 4, 2 precisam estar com déficit ou com os critérios ali presentes, para que a gente diga, então, que ok, tem os 3 aqui, a comunicação social está deficitária. Temos 2 da parte de comportamentos repetitivos, estereotipados, está ok. Conseguimos fechar? Não, ainda tem o critério C, D e E, que precisa ter aparecido isso na tenra infância, então até os 3 anos esses sintomas têm que ter aparecido, essas questões comportamentais não podem aparecer a primeira vez com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. Esses sinais e sintomas comportamentais precisam aparecer até os 3 anos de idade. Outro critério é que isso precisa trazer prejuízo para a criança. Outro critério, não pode ser devido à deficiência intelectual. A gente sabe que o transtorno do espectro autista
pode... a deficiência intelectual pode estar junto com o TEA. Ele é uma condição que ocorre concomitantemente, é uma concorrência. Mas tem alguns casos que essas dificuldades de comunicação social, por exemplo, podem ser explicadas por conta da deficiência intelectual. Então vocês vejam que é um quebra-cabeça, por isso que é muito importante para profissionais se capacitarem e, se você é pai, procurar uma equipe especializada, ou profissional especializado, porque erros diagnósticos são muito fáceis diante de tanta possibilidade de sim e não e esses encaixes acontecerem, né? Então, para até isso, critério A, critério B e o C, D e E, que é mais ou menos básico para todos os transtornos do neurodesenvolvimento. No transtorno da comunicação social, o que difere, tá? Bom, antes de eu falar isso, deixa eu só voltar uma coisa importante que eu sei que as nossas lives aqui acabam tendo muitos pais, mas também muitos profissionais que depois assistem quando fica no feed, e essa aula vai para dentro do curso Diagnóstico do Transtorno Espectro Autista, que inclusive está com inscrições abertas, mas essa aula vai para lá depois. Então, para as alunas que assistirem depois lá, ou para alguém que seja profissional que esteja assistindo essa aula, vale lembrar que não é assim, né? Ok, comunicação social, 2 itens, faço 2x e ok, tá em déficit. São diversos itens, né? Só para vocês entenderem, né? Na avaliação, numa avaliação multidisciplinar, a gente construiu aqui um checklist que a gente entende mais como um mapa mental para profissional a hora que está lá com a criança. Eu até falei na maratona que nós tivemos aqui a semana passada, que a hora que a gente vai para a sala com a criança com os brinquedos, ou uma criança maior que a gente já não usa tanto brinquedo, a gente tem uma vastidão de itens para checar dentro desses 2 critérios, A e B, né? São 9 páginas de checklist que a gente construiu com base em todos os critérios aqui do DSE. Bom, então não é só um xizinho, tá? Isso precisa ficar claro. Nesse critério A, que eu tô falando aqui do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e do critério B, para fechar precisa ter os 2. 3 para fechar o critério A, 2 ao menos para fechar o critério B. E quando não tem critério B? O que é o critério B? Hiperfoco, interesse restrito, dificuldade com rotina, inflexibilidade, pensamento rígido, estereotipias motoras, vocais, né? Ecolalias, o andar na ponta do pé, o brincar enfileirando, né? Então isso tem que ter aparecido em algum momento. Esqueci as questões sensoriais. Questões sensoriais, né? Hiper ou hiporreatividade com som, com questões gustativas, táteis, enfim, fascínio por luzes, enfim, também tem as questões sensoriais. Esses 4 critérios, eles facilmente se confundem com o jeitinho dele, a mania dele. Então, às vezes, isso não aparece tão claramente para os pais, né? O olhar dos pais, e aí não vai chegar na avaliação. Os pais não vão reclamar disso, né? Aquela criança que come arroz, feijão e bife em qualquer contexto, né? Em qualquer situação. A gente vê adultos assim, né? Em qualquer situação, num casamento, numa viagem, num buffet, num restaurante chique, na casa da avó, no almoço, no jantar, no Natal, na sexta-feira santa, em qualquer contexto, arroz, feijão e bife, não come outra coisa. Enfim, eu tô dando um exemplo aqui, né, gente? Não é pra sair diagnosticando quem come arroz, feijão e bife, mas isso é facilmente indicado na nossa sociedade como o jeitinho dele. E aí, esse critério B, às vezes, fica ali escondidinho. Então, precisa ter um olhar treinado, precisa ter um olho clínico para poder diferenciar o que é realmente o padrão B, né? O que é mais rígido, o que traz prejuízo, o que é realmente o hiperfoco, o interesse restrito, do jeito dele. Porque existe realmente o jeito da pessoa, né? Mas isso não traz prejuízo. Existe aí uma qualidade nisso e uma intensidade que vai fazer a gente diferenciar
se isso preenche os critérios do critério B para o transtorno do espectro autista, ou se não, se é algo que não preenche a qualidade e intensidade necessária, ou se essa criança nem tem essas questões. E aí a gente vai ficar somente com o critério A, que são os déficits importantes na comunicação social. Muitas vezes lá no curso, eu respondo essa pergunta das alunas, né? Ah, tô avaliando uma criança e ele apresenta esse critério da comunicação social. Vamos pensar. Tem déficit para entender a comunicação para fins sociais, não compartilha de forma adequada, não se adequa ao contexto, não adequa a sua fala ao ouvinte, então ele fala com a avó igual ele fala com a pro, igual ele fala com o amigo, ele fala na pracinha igual ele fala na recepção de um médico, onde ele tem que fazer silêncio, ele fala muito alto em todos os contextos, no cinema, em casa, enfim, tem lá todos os critérios da alteração da comunicação social, contato visual, enfim. E aí a gente vê que não consegue perceber o critério B, ou porque não consegue perceber, porque tem o viés parental, de colocar tudo na conta do jeitinho dele. É parecido com o pai, às vezes o pai tá no espectro ampliado do autismo, por exemplo, né? Às vezes o pai também tem transtorno da comunicação social, enfim, é o jeitinho dele, é parecido com o pai? Mas às vezes o pai também tá no espectro, né? Pai, mãe, enfim. Ele é igual o tio. Ele ser igual ao tio não quer dizer que a gente não esteja frente a um transtorno da comunicação social ou um transtorno do espectro autista. Enfim, essa pergunta que eu respondo muito lá no curso, normalmente pode estar relacionada a um transtorno da comunicação social, quando a criança não preenche o critério B, mas preenche o critério A. Então não fecha a TEA, então eu não sei o que é. Mas será que é TEA mesmo? Mas existe o transtorno da comunicação social. Parece TEA. Tem as mesmas dificuldades de interação social do que uma criança TEA, mas não tem o segundo critério. Eu já atendi uma criança que ela tinha sido diagnosticada como transtorno do espectro autista e conforme ela chegou aqui, né, com esse diagnóstico, de pronto, assim, a equipe deu uma desconfiada, assim. E aí, depois de um tempinho, a gente partiu para o transtorno da comunicação social, porque os outros critérios, eles não eram persistentes e nem claros para a gente conseguir fechar TEA, né? Então, quais são os critérios para transtorno da comunicação social? Se você entende um pouquinho de TEA, se você é aluna do curso de diagnóstico de transtorno do espectro autista, se você já avalia crianças com transtorno do espectro autista e nunca ouviu falar sobre transtorno da comunicação social, o que é importante você saber? Que o critério A está em déficit e que não tem o critério B, tá? É importante demais você contar com o apoio da avaliação de uma fonoaudióloga especializada em linguagem, tá? Então, o que eu sempre digo para vocês, aqui no Instituto, né, que é a equipe multidisciplinar que eu supervisiono, que eu sou diretora, é sempre com a fono. A gente não faz avaliação sem o olhar da fono. A fono não faz avaliação de suspeita de TEA sem o olhar da psico. Então, é o nosso jeito de fazer aqui. Então, a gente tem muita segurança para fazer isso e a gente também vai aprendendo um pouquinho da área da outra. Então, assim, quem avalia transtorno da comunicação social é um transtorno da comunicação, né? É a fono, mas a psicóloga, então, não tem que saber. Né? Eu não tenho que saber disso porque é da fono. Eu tenho, sim, que saber. Primeiro, porque é um transtorno que está interrelacionado ao transtorno do espectro autista, que é multidisciplinar, fonos, psicólogas, TOs, psiquiatras capacitados, neurologistas capacitados, especializados, é quem fecha esse diagnóstico, né? E também porque ele está relacionado a alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento que chegam pra gente, né? Se você tem uma portinha aberta aí, vai chegar. E eu vou chegar lá para falar um pouquinho sobre quais são os que podem ocorrer e quais são os que você tem que fazer diagnóstico diferencial. Antes eu vou falar quais são os critérios
do transtorno da comunicação social. Então, eu vou na minha colinha aqui para mim não se perder, para eu não me perder aqui na minha fala, porque eu falo demais, vou falando de outras coisas. Então, fins sociais tem déficits. A comunicação para fins sociais tem déficits importantes, tá? Então tem prejuízo na comunicação para fins sociais, tá? Então tem partilha reduzida, a interação social é deficitária, tá? Esse é um critério. Não se adequa ao contexto, basicamente é isso que a gente vai ver no item desse critério A para fechar transtorno da comunicação social. Não perceber e não conseguir se adaptar às necessidades do ouvinte, né? Então, a comunicação, ela se dá entre eu aqui que tô falando e alguém que tá me ouvindo. Então, eu falo com vocês aqui de uma forma mais formal. Eu não sou tão formal como professora, enfim, mas de uma forma mais formal. Diferente de como eu tava falando com as minhas filhas agora em casa, né? Fazendo cosquinha, fazendo gracinha. Então, falando igual boba, né? Igual a gente fala com o filho, que a gente fala todo bobão. Quando eu vou falar com os meus pacientes, eu falo de outra forma. Quando eu vou falar com um bebê, né? Eu falo de outra forma. Então, a gente adequa a forma que falamos de acordo com o ouvinte, né? Então, a pessoa que tem transtorno da comunicação social, ela tem dificuldade em adequar ao ouvinte, tá? Também há dificuldade em seguir regras para conversar. Então, vamos lá. Aguardar a vez, né? Então, quando ela não entende uma coisa e aí ela precisa recontar, às vezes ela não consegue colocar essa história em ordem, não consegue passar um recado, transmitir o que a professora falou, o que o pai falou, o que ela entendeu de algo que ela escutou. Ela não consegue integrar os sinais verbais e não verbais, fica um todo desconectado. E o quarto elemento é a dificuldade com inferências, com duplos sentidos, com ambivalências. Eu acho que essa é a característica mais evidente, mais gritante, que é mais fácil de se identificar. As outras também costumam ser colocadas na cesta do jeitinho dele. Então, ou do mal educado, né? Então, aquele que fala com a avó igual fala com os amigos, é mal educado, né? Aquele que fala gritando em todos os contextos é mal educado, né? Não obedece a mãe, fala mais baixo. 500 vezes fala mais baixo, não obedece a mãe, né? Não escuta a mãe, não segue regras. E na verdade o que ele tem é uma dificuldade na pragmática, né? Que nada mais é do que uma dificuldade de usar a comunicação social, usar o fim social da linguagem e comunicação, tá? Além desse critério, desses 4 itens que eu disse, que são o critério A do transtorno da comunicação social, nós temos o critério B, que é que esses déficits precisam trazer limitações, ou seja, prejuízos, né? Precisam ser de forma persistente ali, prejudicando a vida, a funcionalidade da criança, a participação social, sucesso acadêmico, enfim. E pode ser em um ou pode ser em vários, tá? Não precisa ter em todos, mas pode ser só na escola, pode ser em casa, na escola, no prédio, enfim. O início precoce, é o critério C, e o critério D precisa diferenciar de DI, tá? Não pode ser devido à deficiência intelectual. Então vocês vejam, quem aqui conhece um pouquinho de TEA, que os critérios são iguais, só não tem o B, né? O B aqui virou o que é lá no TEA, interesses restritos, estereotipados, hiperfoco, enfim, virou já o prejuízo, que lá no TEA tem o A, o B e tem prejuízo, início precoce, não pode ser devido a DI. Então aqui só não tem o B, tá? Então se você conhece TEA, você conhece transtorno da comunicação social, é só tirar o critério B, tá? Mas precisa ficar atento que isso existe.
tomar cuidado com o viés parental, avaliar direitinho o critério B, checar direitinho o critério B para não comer bola. O que é importante em termos de avaliação? Se você faz avaliação, se você não é capacitado, eu diria, vai se capacitar, porque o ideal é você saber fazer direitinho de TEA para se aventurar a fazer isso daqui. Mas vamos lá. Essas crianças, elas, por conta desse déficit, ela pode evitar situações sociais. Tá? Então, isso acaba trazendo uma característica mais fechada, mais de afastamento, que também é um grande mito do TEA, que pode fazer um profissional não capacitado se confundir. Por quê? Todo TEA tem dificuldade, todo TEA não busca interação. Pensando nos sinais clássicos de autismo, a gente ouve falar, não olha no olho, não gosta de abraçar, não gosta de conversar, fica num cantinho, não brinca junto, e não é assim. A gente, quando a gente pensa nos déficits do transtorno do espectro autista, a gente tem que pensar em termos de intensidade e qualidade, de dificuldade de interação social. Essa dificuldade de interação social, lá nos critérios, pode ser, por exemplo, uma interação muito invasiva, um olhar muito invasivo, chegar muito perto, perguntar qual é o seu nome 500 vezes, muito alto, a pessoa nem chegou ainda, não faço a leitura da cena social, já tô perguntando qual é o seu nome, e de novo, e pergunto de novo, e pergunto de novo, e esqueci que perguntou e pergunto de novo, né? Então, assim, às vezes é invasivo. Então, qual é o risco aqui? Essas crianças com transtorno da comunicação social, elas podem ter prejuízo e não buscar tanta interação. Claro, elas não entendem. É difícil para elas trocar nas interações sociais. Então, elas podem buscar o afastamento. E nesse afastamento, é TEA, porque TEA se afasta. TEA não gosta de estar com as pessoas tanto assim, com pares, ele tem dificuldade, ele prefere o cantinho dele. Então é mito daqui junto com mito dali que dá, explode, dá bomba, tá? Dá errado, dá ruim. Então, vamos pensar no que pode estar associado. Aqui no DSM-5, a gente tem que comumente está associado ao TDAH. Então, tem uma ocorrência importante com o TDAH. Aí vocês vão falar assim, Roberta, mas eu peguei lá o DSM e tá escrito que tem que fazer diagnóstico diferencial de TEA, de transtorno do espectro autista, de DI e atraso do neurodesenvolvimento e de TDAH. Mas você falou na live que ele acontecia junto com o TDAH e com transtorno de ansiedade, com fobia, tá? Também é um diagnóstico diferencial, vou falar delas. E você falou na live que ele acontece junto com o TDAH, então você errou. Gente, tem alguns transtornos que podem acontecer junto e separado. Tá? Então, TEA, por exemplo, pode acontecer TEA com TDAH e com DI. Pode acontecer TEA com TDAH. Pode acontecer TEA com DI. Pode acontecer só TEA. Então, alguns transtornos podem co-ocorrer, mas eles também podem ser diferenciais. Em alguns casos, a criança é só TDAH, não tem TEA. Em alguns casos, a criança tem só DI, não tem TEA e não tem TDAH. Vejam a importância de você, pai, procurar uma equipe especializada e você, profissional, se capacitar, tá? Então, pode ocorrer com TDAH, é comumente encontrado com crianças com TDAH. E os principais diagnósticos diferenciais são TEA, tá? Por conta do critério B, TDAH, tomando cuidado por conta de, olha a importância de estudar tudo. No TDAH, a criança também tem prejuízo de interação. Tá? Quem estuda um pouquinho de TDAH sabe que a criança com TDAH tem um pouquinho de dificuldade ali com habilidades sociais. Então, isso pode confundir também. Transtorno da ansiedade social. Transtorno de ansiedade, fobia social, tá? O que é importante, que é bem importante, gente, os sintomas confundem e eles pode ser diferencial e também pode ocorrer. Uma pessoa com transtorno da comunicação social ou TEA não pode ter fobia social? Pode ter fobia social, né? Pode ter
depressão, pode ter ansiedade, né? Pensando em adolescentes, por exemplo, pode ter ansiedade. Não são transtornos que são excludentes, mas aqui o chamado é tome cuidado porque pode ser outra coisa, tá? Então, no transtorno da ansiedade social, a gente vai ter que tomar cuidado com uma questão, com a idade, tá? Então, assim, pode ocorrer? Sim, mas, olha a importância do estudo de novo. O transtorno da comunicação social é um transtorno do neurodesenvolvimento, isso quer dizer que, olha lá, o critério C, início precoce. Então, tem que acontecer aí, os sintomas têm que acontecer na infância, na primeira infância ali, e ele raramente é diagnosticado antes dos 4 ou 5 anos. Porque como a gente precisa, depende do progresso adequado da comunicação para ser avaliado, dificilmente a gente diagnostica, não é avalia, tá? A gente diagnostica, fecha transtorno da comunicação social se a comunicação não evoluiu, entende? Então, se a comunicação, a fala, né, não evoluiu, esse diagnóstico não vai ser fechado. A criança precisa falar, precisa se comunicar, tá? E aí, em geral, com 4, 5 anos, esse diagnóstico ele é fechado. Se o desenvolvimento da comunicação for ok, verbalmente ali ok. Então, é a qualidade da comunicação que é deficitária, mas a criança fala. Aí, como que a gente vai diferenciar de transtorno da ansiedade, de fobia social, se eu disse que também pode ter, né? Porque pode. A idade de início dos sintomas. Então, no transtorno da ansiedade, né, na fobia social, os sintomas, ele se sobrepõe. E o que distingue é a idade de início, porque a fobia social, o transtorno da ansiedade, ele não vai acontecer lá com 4 ou 5 anos, tá? Ele vai acontecer, a idade vai ser diferente. O transtorno da comunicação social, ele tem que ter acontecido lá pequenininho, tá? Então, uma criança que nunca teve uma questão relacionada à ansiedade, à fobia, ela nunca teve. A comunicação social dela era perfeita, pequenininha. 3, 4, 5 anos, 6 anos, não tinha nenhum desses déficits que eu falei. E aí, lá com 6, 7 anos, surge um medo e todos os critérios de fobia social, que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai sair do tema da live, né? Quem sabe um dia a gente faz uma live sobre fobia social relacionando a TEA e a transtorno da comunicação social, que é o meu hiperfoco, né? Então, não pode ter surgido depois. Essa criança, ela precisaria ter esses medos lá desde 2, 3, 4 anos, tá? Então, a gente tem que ir diferenciando por aí. Aliás, gente, falei o contrário. A criança precisa ter a comunicação perfeita e depois apareceu a ansiedade, o transtorno da ansiedade, mas com a comunicação social perfeita. Ela não pode ter aparecido depois, junto com a ansiedade. Então, com 6, 7 anos, surgiu a ansiedade e aí a comunicação social baixou. Mas antes era boa? Então não pode ser transtorno da comunicação social, tá? E nem TEA. Porque o TEA também, início precoce. A comunicação social precisa estar em déficit lá atrás. E também precisamos diferenciar de DI, ou atraso do desenvolvimento. Gente, isso é uma live que eu vou fazer aqui. Eu não sei se eu vou fazer aqui ou se eu vou fazer direto para as alunas lá do curso, mas enfim, eu preciso fazer uma aula sobre isso. Porque o que eu escuto às vezes de pai que chega com duas possibilidades. Olha, o médico diz que ou é atraso do desenvolvimento ou é TEA. E eu tô torcendo para ser atraso do desenvolvimento. Atraso do desenvolvimento aqui no DSM-5 está no item deficiência intelectual. Então, atraso do desenvolvimento é um critério dado para crianças com menos de 5 anos
que ainda não podem ser testadas, ou porque não tem comportamento para passar por testagens, ou porque ainda não tem testes disponíveis para a idade, e tem atrasos e prejuízos múltiplos no seu desenvolvimento, e até os 5 anos a gente vai chamar de atraso do desenvolvimento. Depois dos 5 anos, se ela preencher os critérios de déficits cognitivos e adaptativos, enfim, vai chamar de deficiência intelectual, né? Então, assim, não é simples, né? É um atraso no sentido de eu tô atrasado pro ônibus e eu vou correr e vou pegar o ônibus. É um diagnóstico importante que requer tantas terapias quanto no TEA. É um diagnóstico que difícil de lidar, que também precisa de profissionais especializados para avaliar. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: às vezes o médico fala atraso do desenvolvimento, mas não explica direito, os pais ficam buscando ser atraso e sem saber que esse atraso é DI, né? Quando ficam sabendo, às vezes eles ficam torcendo para ser TEA sem DI, né? Enfim, mas eu vou pensar ainda como é que eu vou fazer isso, se eu vou fazer essa aula lá para dentro do curso e depois eu faço um trechinho aqui para vocês, né? Como eu sempre divido aqui com vocês. E é isso, então a gente precisa diferenciar de DI ou atraso. Por que eu tô colocando os dois? Porque dependendo da idade da criança, quando a gente estiver avaliando o transtorno da comunicação social, a criança ainda pode não ter idade para fechar DI. Então, pode diferenciar de atraso de desenvolvimento ou de deficiência intelectual. O que vai fazer a gente diferenciar isso são critérios bem específicos que não dá para falar aqui, porque DI é uma aula, assim, são horas e horas de aula, né? Então, não dá para entrar muito nos critérios para diferenciar, tá bom? Gente, falei 40 minutos. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas. A Josélia Ivonete perguntando se eu sou neuropediatra. Não, não sou. Nunca quis ser médica. Eu sou psicóloga, tá? Eu sou psicóloga. Minha sobrinha tem 1 ano e 10 meses e às vezes ela anda na ponta do pé. Pedindo para eu falar um pouquinho. Como é o nome? Psicopedagogia e você. Tem um live já sobre isso, tá? Então eu vou pedir para você assistir essa live sobre questões sensoriais. Tem uma live também sobre estereotipias, que é o critério B do transtorno do espectro autista. Andar na ponta do pé está enquadrado lá numa estereotipia comum do transtorno do espectro autista, mas não só. Lembrando que são vários critérios, é um checklist gigantesco. Então, a criança andar na ponta do pé é TEA? Não. Mas é um critério, é um sinal de risco, é uma red flag importante, precisa avaliar. Tô vendo um monte de gente aqui falando sobre comportamentos restritivos da alimentação. A Fati Frota, eu sou cega, pergunta se vai ficar gravado sempre, vai ficar gravado. Algumas aulas, gente, a gente sempre coloca aqui, mas algumas aulas, inclusive, vão sair do nosso feed e vão ficar exclusivas lá pro curso, tá? A gente vai sempre deixando aqui, depois de um tempinho elas vão ficando exclusivas lá pro curso. Assim como a maratona. Eu tô vendo bastante mãe aqui falando sobre característica. Eu gostaria de lembrar, gente, uma coisa que eu sempre comento, que o objetivo dessas aulas de terça, diagnóstico na prática, meio-dia, 11h30 e quinta, 20 horas, é uma aula ao vivo para as minhas alunas do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, depois dessas aulas, são temas que surgem lá com dúvidas e aí eu aprofundo aqui. Elas têm liberdade para entrar aqui, interagir comigo ou não, ou só assistir, porque eu pego o tema de dúvida delas e trago para esmiuçar, para trocar com quem entrar. Às vezes tem aluno, às vezes não tem. Mas não é de jeito nenhum local para fazer o diagnóstico. Primeiro, porque isso é impossível.
Segundo, porque isso não é ético, tá? Então eu sei que eu fico angustiadíssima quando eu chego em casa. Às vezes eu compartilho com o meu marido, que é o Marcelo, que é quem administra brinquedos terapêuticos e o Instagram e o Facebook, enfim, que eu fico muito angustiada de não responder pai. Mas a resposta que eu tenho que dar para os pais é: procure avaliação, conversa com a equipe, conversa com o seu pediatra, porque isso é o melhor que eu posso dizer. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso a profissional, não tem acesso a profissional especializado, tem gente que tem convênio, mas não tem acesso a profissional especializado, mas qualquer coisa que eu disser aqui, eu vou estar sendo leviana, tá? Porque é uma avaliação tão minuciosa e não é realmente o foco, e eu nem posso fazer isso, tá? Então eu sei que tem gente querendo saber um pouquinho mais, às vezes eu leio, falo alguma coisa, às vezes eu não leio e não dou orientação, mas já dou uma orientação geral. Tá com dúvida? Nós temos um monte de aula aqui sobre marcos do desenvolvimento, sobre sinais de risco, sobre quais são os critérios para TEA. Assiste, conversa com um profissional da saúde e avalia, tá bom? Ó, a Angelita tá perguntando se o atraso de fala pode ser exclusivamente sobre TEA. Fiz uma aula só sobre isso, também tá no feed, tá? A Josélia tá perguntando se a criança tiver atraso na fala e muita dificuldade com sono e alimentação, mas socialização ok, não tem estereotipo, é provável ser autista? Não é tão simples assim, porque o que você considera com socialização ok é um item da comunicação social. Não é a socialização que é alterada no autismo, é comunicação social. Comunicação social é um mundo vasto, tá? Então inclui contato visual, expressões faciais, comunicação não verbal, entendimento, desenvolvimento e compreensão das relações, partilha de jogo simbólico, brincar simbólico, entendimento de contexto, resposta ao nome, iniciativa, resposta, atenção, uma série de coisas. Que isso precisa ser avaliado ao vivo por um profissional especializado. Aí ele vai te dizer, junto com uma fono, tá? Porque a fono também avalia isso. E aí a gente vai dizer se a comunicação social está alterada. Interesse por par é um critério que pode estar alterado ou não. Muitas vezes os pais dizem assim: ah, mas ele brinca super com o primo dele. Por exemplo, quando a gente avalia aqui, como as escolas estão fechadas agora, e mesmo antes, tá? Porque as escolas, às vezes, são locais que as crianças conhecem aquelas crianças, e ali todo dia está com aquelas crianças. A gente avalia com uma criança desconhecida. Então, na nossa avaliação, tem uma avaliação com par. Então, a gente faz todas as nossas avaliações, fono, psico, enfim, é tudo gravado. E em um determinado momento a gente observa brincando com a mãe, com o pai, enfim, com a irmã, né? Essa semana veio, fez parte da avaliação e eu observei a criança brincando com a irmãzinha. E agora, semana que vem, essa criança vai brincar com uma outra criança que ela não conhece, né? Então, assim, uma coisa é, às vezes, os pais, não é o caso dessa família, tá? Mas uma coisa, às vezes, é o pai dizer assim: não, eles, socialização tranquila. Outra coisa é o que a gente vai observar, porque a gente vai observar todos os critérios de comunicação social na interação. Porque o diagnóstico de transtorno do espectro autista, Josélia, ele é observação do comportamento, tá? Então eu preciso ver ela interagindo, eu preciso ver ela fazendo. A Ana Cristina Dias Ribeiro está dizendo: todas essas também encontramos no TEA. Como descartar o TEA com esses parâmetros? Ana, o critério B, tá? Tema da nossa live. Parece autismo, mas não é. Quando não fecha o critério B. No autismo tem o critério B: interesse restrito, hiperfoco, inflexibilidade, rotina, estereotipia, motora, ecolalia, interesse por fascínio por luzes, hiperreatividade sensorial. Isso não tem no transtorno da comunicação social, tá? Então não tem critério B, transtorno da comunicação social. O que eu chamo de critério B é tudo que está aqui no DSM-5 no critério B. São 4 itens. Dentro desses itens, eu vou chamar de domínios, tá? O critério B é padrão repetitivo
de comportamento, interesse e atividade. Dentro desse... Pera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa aqui. Pera lá. Deixa eu ver... Não tá aqui. Eu ia ver se o meu checklist estava aqui para mostrar para vocês, mas não está. O critério B, ele é isso que eu falei, né? Padrão repetitivo de interesse e atividade. E ele tem 4 domínios, né? Que eu vou chamar de, por exemplo, das estereotipias, que eu vou chamar de hiperfoco, que eu vou chamar de questões sensoriais e que eu vou chamar de inflexibilidade. Dentro desses, são inúmeras coisas que pode acontecer. E a gente tem que checar todas elas, tá? E apenas 2 desses domínios precisam estar alterados para o critério B fechar. Então, não é assim, não tem estereotipia, não é TEA. Não é inflexível, ele é super flexível, não é TEA. Porque ele pode ter questões sensoriais e ele pode ter hiperfoco, né? E aí a gente fecha. Por isso que é um espectro, né? Porque tem variações de questões cognitivas e as possibilidades de encaixe são diversas, né? Então a criança tem o critério A prejudicado, mas ele pode ter questões sensoriais e estereotipia. Ele pode ter estereotipia e inflexibilidade. Ele pode ter estereotipia, inflexibilidade e questões sensoriais. Ele pode não ter questões sensoriais e ter hiperfoco e estereotipia. Então as possibilidades são infinitas. Tem que pensar aí na matemática e ver qual o número de possibilidades. Ana, eu não sei se você é profissional, se você é pai ou mãe, né? Mas sim, se for profissional, tem que conhecer esses critérios tem que estar na ponta da língua. Não tem como entrar para avaliar uma criança sem saber todos esses domínios e como fazer para, estando com a criança, avaliá-los, tá? Eu tô vendo aqui que tem um monte de pergunta, um monte de pergunta. E o nosso tempo tá terminando, né? Então, assim, pra gente finalizar aqui a nossa live, fica um resumo de que, de todas as coisas importantes que eu falei aqui, acho que a mais importante é a quantidade de estudo que um profissional tem que ter, não só sobre autismo, mas sobre autismo. Basicamente, você precisa conhecer muito para poder diferenciar vários outros transtornos. Assim como, se você é especialista em TDAH, avalia, trabalha com crianças com TDAH, não exime você de entender mais, estudar sobre autismo, porque essa criança pode ter autismo comórbido. Essa criança pode ter os sintomas, os comportamentos autistas, principalmente se leve, mascarados pelos sintomas externalizantes do TDAH. Acontece bastante. Você precisa, para avaliar crianças, conhecer bastante sobre o desenvolvimento infantil, mas não trabalho com autismo, então tudo bem, eu trabalho só com criança com TDAH. TDAH é a comorbidade que mais ocorre com autismo. Como que você não vai se capacitar para avaliar autismo, para fazer diagnóstico diferencial quando você estiver avaliando as crianças com TDAH? Assim como eu, que tenho aí o meu hiperfoco no transtorno do espectro autista, preciso saber do transtorno da comunicação social, preciso avaliar DI, preciso saber avaliar TDAH, preciso saber avaliar transtorno da ansiedade. Aí todas essas capacitações são capacitações que também estão no meu foco, né? Durante toda a minha jornada aí de formada desde 2004, o meu foco de aula e o meu foco de trabalho é com avaliações multidisciplinares de transtornos do neurodesenvolvimento, desenvolvimento atípico. Mas eu não posso deixar de estudar TDAH, eu não posso deixar de estudar DI, eu não posso deixar de estudar nenhuma dessas áreas, né? Às vezes, tem profissional que fica com visão de minhoca, né? Eu não gosto de atender autista, não é com que eu trabalho. E aí não sabe o que fazer a hora que bate a porta. Eu já falei aqui em outras, falei na maratona inclusive. Tem estatísticas que mostram que as crianças chegam ao consultório por volta dos 24 meses e tem lá, eu não me lembro agora exatamente das estatísticas, mas assim, sei lá, 31% chegam por questões relacionadas a atraso de fala,
20 e poucos % por conta de questões relacionadas à inflexibilidade, que os pais chegam com birra, mal educado, não segue regra, outras por questões relacionadas a sono e alimentação, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Que não vai chegar no seu consultório falando, olha, eu tô achando que meu filho é autista, né? E você precisa estar pronto para entender que aquilo pode ser um sinal, saber o que fazer, que também foi tema da nossa maratona, né? Estar capacitado, organizar o espaço, organizar os brinquedos, ter esse saber desse manejo diferente, porque a gente está falando de crianças, tanto no transtorno da comunicação social, quanto no transtorno do espectro autista, crianças que têm dificuldade de interação. E se ela tem dificuldade de interação, não adianta você chegar palhaçona, né, querendo ganhar a criança na recepção. Vamos conhecer a sala da tia, me dá um beijo. Aí não vai me dar um beijo, ou forçar um beijo na criança, um abraço, querer entrar com ela na sala sem a mãe, enfim, são coisas que inviabilizam. A gente tá com uma avaliação em andamento que chegou pra gente assim, olha, minha filha tem 3 anos, 4 anos, 3 ou 4, e estava numa avaliação neuropsicológica por conta, né, das suspeitas da família, só que a neuropsicóloga não está conseguindo avaliar, tá bem difícil, ela não entra na sala não entra na sala sozinha, não quer entrar, não faz os testes. O pai e a mãe estavam tendo que entrar com a criança e fazer, enfim, tava bem difícil. E aí eu acho que ela vai interromper, vai dar o retorno pra gente do que foi feito até agora, e aí me indicaram vocês, porque, enfim, outras pessoas já passaram aqui, enfim, uma indicação, né, uma recomendação. E a gente explicou o que a gente ia fazer, ok. Com o manejo adequado, com a organização do espaço, né, então quem acompanha aqui, já fez as nossas maratonas, ou aluna do curso sabe, sala de avaliação específica, não tem móveis, a criança fica livre, a criança entra com a mãe, eu entro depois, os brinquedos são pensados, a forma como eu interajo com a criança é pensada, e tudo isso garantiu o quê? Que na segunda sessão, se a criança entrasse sozinha, que a gente conseguisse fazer as avaliações, que a gente consegue a melhor interação possível diante das dificuldades daquela criança. Basicamente. Então, se a gente olha para aquela criança e suspeita que ela possa ter uma dificuldade de interação relacionada ao desenvolvimento, por exemplo, ao transtorno do espectro autista, nós temos o dever de cuidar de alguns quesitos que já estão descritos na literatura, isso é ciência, não é o Instituto nem a Roberta, que dizem que precisam ser cuidados e organizados para que essa avaliação possa ser feita, mostrando o melhor repertório dessa criança e conseguir fazer uma avaliação o mais precocemente possível para que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível. E o que eu sempre falo, isso não mostra na universidade. Na universidade eu entendi que autismo era a quarta estrutura, junto com psicose, neurose e perversão. Ah, tem uma aluna aqui, Leila! Adorei palhação. Já fui questionada por uma postura, digamos, mais rígida nos atendimentos. Às vezes as pessoas pensam que quem atende criança é patati patatá. Sim, Leila, a Leila é aluna do curso de diagnóstico e, olha, sabe o que eu falo para os pais aqui na entrevista inicial, antes de iniciar, e eu sei que você sabe disso, Leila, porque, enfim, a gente já conversou e eu falo disso no curso. Digam para os pais, olha, quando você chegar para avaliação, eu não vou lá te cumprimentar muito efusivo. Agora a gente tá na pandemia, tudo é mais distante. Mas antes eu não vou te cumprimentar com um beijo, eu não vou lá falar com o seu filho ou com a sua filha, eu vou cumprimentar de longe. Vocês vão entrar na sala, eu vou te dar um sinal, você vai entrar na sala com ela, eu vou entrar depois. Não se assuste, né? Eu não tô deixando sua filha no vácuo, eu não tô sendo chata com a sua filha, né? Então, assim, não espere uma super interação. E eu explico para os pais o porquê. Porque eu preciso avaliar como ela vai iniciar a interação comigo. Gente, informação é tudo. Numa dessas, esse pai me acha um saco, fala, nossa, ela nem brincou com a minha filha, claro que a minha filha não vai gostar dela, e vai embora.
né? Ou sai falando mal ou não termina a avaliação. Então, se esses pais entendem o porquê daquela interação menos efusiva, ou todo aquele cuidado da mãe entrar sozinha na sala, delas ficarem ali 5 minutinhos, né? Sozinha, enfim. Aí isso é bem importante para tudo isso, tá? Eu tô vendo aqui a Fabi Paiva falando se eu só respondo alunas. Não, Fabi, eu não sei que hora você entrou na live. Responde um monte de gente aí que não era aluna, tá bom? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, porque a gente pode ter problemas, né? Essa criança, ela tá entrando nas sessões, ela tá fazendo tudo porque foi tudo pensadinho. Então, a avaliação tá indo show de bola. E vai dar tudo certo porque a gente cuidou do manejo, né? Que eu acho que é a coisa mais importante depois da capacitação. Manejo a gente aprende na capacitação, né? Então, voltando, eu aprendi na universidade que autismo era a quarta estrutura, que ainda não estava bem definida, entre psicose, neurose e perversão. E que autismo poderia ser a quarta estrutura. É claro que isso tem a ver com os manuais diagnósticos anteriores, onde o autismo estava lá junto com esquizofrenia, né? Mas a ciência vai evoluindo. Mas eu não sei vocês, mas ninguém me mostrou isso daqui na universidade. Não era o DSM-5 quando eu estava estudando, né? Era outro, mas ninguém me mostrou, ninguém me ensinou como fazer esse raciocínio. Isso foi construído depois. Tá certo, gente? É isso, gente. Terça-feira que vem estarei aqui, 11h30, mais uma aula também respondendo a Fabi Paiva. Terças e quintas são aulas de diagnóstico na prática que eu faço para complementar o curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas eu respondo a todas sim, desde que o assunto esteja relacionado ao tema da noite e que eu saiba responder, né? Mas aqui foi uma hora que eu fiquei com vocês, respondi bastante pergunta, vai ficar gravada a live. E espero vocês, então, terça-feira, 11h30. Não sei ainda qual que é o tema, nem de terça, nem de quinta, depois eu posto. E quem tá no grupo do Telegram já recebe direto, né? O grupo VIP do Telegram. E o curso tá com inscrições abertas, gente. O site é www.diagnosticotea.com.br. Tem vagas limitadas. Não tem um dia para fechar, porque tem um número de vagas. Então, acabou as vagas, a gente fecha, tá? Mas ainda tá aberto. Pode começar o curso? Pode. É só digitar aí www.diagnosticotea.com.br ou mandar uma mensagem pra gente, que o Marcelo manda o link, tá bom? Eu vou deixar a live... Pode, Carla? Claro que pode, gente. Quanto mais profissionais capacitados, melhor a gente vai ter... melhores avaliações e melhores desenvolvimentos das crianças, né? Tem muita informação aqui no feed, gente, mas ela fica recortada, né? Então, assim, para juntar tudo, né, e construir o raciocínio clínico fica mais difícil. No curso, é um curso de 100 horas. A Jéssica também, psicomotricista, foi aluna do curso, já capacitada, já formada. E são 100 horas, mas ali tá tudo estruturadinho. Os 3 primeiros módulos teórico-práticos, aí depois são liberados todos os outros módulos, até o módulo 10 são todos práticos. E aí a gente vai gravando aqui dentro, tem aulas que eu faço aqui que já vai lá pra dentro, as 3 maratonas estão disponíveis lá dentro, tem os bônus, então tem aula de CARS, tem aula de MChat, RF, tem vários e tem os nossos formulários, todos os formulários que a gente usa aqui na avaliação, tá disponível lá, são 74 PDFs, entre curso é todo apostilado e além disso tem teses, tem checklist que eu falei, o checklist tá lá, o que observar quando você for na escola, como fazer o roteiro de entrevista para conversar com a equipe escolar, né? Tudo, a avaliação do desenvolvimento que a gente pede para os pais preencherem, né? Tudo isso tem no curso, tá bom? O curso pode assistir horário variado, são 6 meses que você tem para assistir, as aulas são gravadas.
E aí você pode assistir a hora que você quiser, tá? E eu fico disponível para tirar dúvidas, né? Então, assim, não é exatamente uma supervisão, mas se eu tô lá para tirar dúvidas, se você tiver uma dúvida, você manda e eu respondo, né? Então, são 6 meses que vocês têm aí esse acesso direto comigo lá no curso, tá bom? Bom, gente, todo mundo que perguntou se pode participar, pode. Não é um curso fechado, tá? É importante que saiba, né, quem é que pode emitir essa documentação. Então, profissionais da área da saúde podem fazer o curso, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, a gente tem fisioterapeutas, médicos, tem pais também. Mas eu não recomendo, Daniele Lemos, que você faça o curso para diagnosticar uma criança, tá? É melhor você investir o dinheiro do curso na avaliação do seu filho. Ou, enfim. Agora, se você quer estudar para, sei lá, você é professora, ou você quer estudar por seu desejo, ok, não há impeditivo. Mas não é recomendado, tá? Porque tem um viés do nosso olhar e a gente precisa tá com ele limpo. O meu sobrinho é TEA. Ele é filho de uma fonoaudióloga aqui da equipe, que também é especialista em autismo, e não fomos nós que fizemos a avaliação dele. Apesar da gente já perceber os sinais, obviamente, mas foi a equipe que fez. Então foi a profissional Isabela, psicóloga, foi a profissional fonoaudióloga Gabriela, da equipe aqui do Instituto, que fizeram a avaliação multidisciplinar dele. Apesar da gente poder, né? Poder assim, enfim. Então, não é recomendado, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ó, todas as informações do curso vocês têm nesse endereço que eu falei. www.diagnosticotea.com.br. Lá tem todas as informações, cada módulo que tem em cada aula, todos os bônus, valor, formas de pagamento, fotos, tá? Tem tudo lá. Então clica lá e aí vocês decidem. Professora pode, gente, professora, assim, tudo de bom quando eu vejo professor, porque vocês são linhas de frente. Eu fico regozijada quando eu vejo professores estudando para fazer isso. Quem dera todos pudessem ser capacitados. Certificado de 100 horas, tá? Curso de capacitação, diagnóstico do transtorno do espectro autista na prática. E aí vocês vão ter também aulas aqui toda terça e quinta, que vocês não precisam participar, mas podem participar se quiserem. Tá bom? Tchau, gente. Até terça.